Amém, meu irmão, minha irmã. Para você que está chegando agora, boa noite. Chegou após a acolhida. Que você, assim, possa se sentir totalmente acolhido nos braços de Maria. Com a ação do Espírito Santo de Deus nessa noite sobre a nossa vida. Então, dando continuidade na nossa série As Dimensões da Vida do Jovem. Nós já falamos sobre a dimensão afetiva, sobre a dimensão espiritual, sobre a dimensão familiar e hoje nós viemos falar sobre a dimensão física e social. O porquê de duas dimensões ao mesmo tempo. Ao longo dessa pregação, deste direcionamento para vocês vão entender o porquê de trabalharmos juntos essas duas dimensões em nossa vida e o porquê nós devemos saber aprender a diferenciar as dimensões em nossa vida para que possamos viver melhor diante do reino de Deus. Então, só tomar uma água aqui. Adentrando um pouco sobre o que é a dimensão física na nossa vida. Como a própria palavra diz, é algo físico, certo? Então, tudo que nós podemos ver, tocar, certo? Essa vela está na dimensão física, eu estou na dimensão física, o violão está na dimensão física, o som também pode ser considerado a dimensão física. Então, todos nós, tudo que eu posso ver e tocar, está na nossa dimensão física, certo? E o nosso corpo, então, estando na dimensão física, nós temos que cuidar bem dele, certo? Essa é a chave principal. Nós temos que estar bem conosco mesmo. Se nós não estivermos bem, se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não posso estar bem com o próximo. Mais adiante eu explicarei melhor na pregação essa questão. Então, na nossa dimensão física nós temos, eu não vou adentrar muito nela, mas falar o básico para que nós possamos compreender, porque eu poderia ficar aqui 2 dias seguidos falando sobre ela. Então, o que Deus quer de nós em nossa dimensão física? Por que Deus nos criou assim? Se nós fôssemos apenas luzes, uma luz, nós não estaríamos na dimensão física, nós estaríamos em outra dimensão, considerada aí pela física, pela ciência, que eu não sei te falar agora. Mas por que nós fomos criados nessa dimensão? Por que nós fomos criados nesse sentido? Então a natureza também está em nossa dimensão física. Nós temos que entender o porquê de estarmos aqui, o porquê que nós temos essa forma física. Nós temos essa forma física, assim como diz lá em Gênesis, né, que nós somos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa que todos nós somos meramente iguais, mas que nós temos um pouco de Deus em cada um. Se Deus tem essa forma, Deus tem um rosto, tem uma boca, tem um ouvido, tem uma perna, tem um braço, assim como nós temos. Então Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Para que Ele nos criou? Ele nos criou para que nós pudéssemos cuidar da natureza. Aí eu te pergunto, você está cuidando da natureza? Você está cuidando do próximo? Nós estamos vivendo aquilo que realmente Deus quer de nós nessa dimensão? Então, quais são as provas de que Deus está assim? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Porque na Bíblia há várias partes que dizem lá que Deus falou com Moisés, Deus falou com Adão também, falou com várias outras pessoas da Bíblia, mas Moisés viu, há uma certa passagem da Bíblia que diz que Moisés viu a forma corpórea, forma de sombra, forma corpórea de Deus, e que se parecia conosco. Também há outra passagem da Bíblia que diz que Isaías viu Deus com umas vestes compridas, como se vestiam naquela época. E Ezequiel também, a passagem da Bíblia diz que Ezequiel viu Deus com sua totalidade. Então nós estamos aqui nessa forma física para cuidar do que Deus nos deu. E por que não cuidar de nós mesmos? Nós temos que cuidar do nosso corpo.
Sim, nós precisamos nos exercitar, não ficar o dia inteiro largado. Nós precisamos nos alimentar bem. Nós precisamos buscar a oração, sim. Mas nós temos que estar bem fisicamente, nós temos que cuidar do nosso corpo. Porque Deus nos colocou aqui para que cuidássemos de nós e de tudo que Ele criou. E Ele nos criou. Então por que cuidar somente dos animais ou das plantações e não cuidar de nós? Que nós possamos entender essa dimensão física que nós temos. Para que nós possamos cuidar uns dos outros, viver em comunidade. Então, para encerrar essa primeira análise da nossa dimensão física, eu quero trazer para vocês também outra questão física aqui que é muito tratada, que muitas pessoas questionam da Bíblia, que é o céu. Nós temos 3 tipos de céu. Sim, nós temos 3 tipos de céu. Nós temos o céu físico, o céu dos homens, que é aquele onde tem as nuvens, onde passam os aviões, onde vai o foguete. Esse é o céu dos homens. Nós temos também o segundo céu, que é chamado céu mesoriano, que é o céu dos anjos. É onde os anjos nos protegem e travam aquela guerra com o demônio, contra o inferno, para nos proteger. E por fim nós temos o céu esporeano, que é onde Deus habita. Porque Deus se faz presente no meio de nós, não de forma física. Aí você pode se questionar, mas Deus está presente na Eucaristia, sim. Mas Ele não faz de forma física, como esta vela, como esta imagem. Ele se faz de forma física, de uma forma substancial na Eucaristia. Porque nós cremos, nós sabemos que Deus está presente na Eucaristia. Então, assim como nós devemos, né? Isso aí foi tratado na dimensão espiritual. Se você perdeu, você assista depois. Está tudo salvo aí no nosso Facebook. Mas para que nós possamos compreender o porquê que nós estamos aqui nessa forma física. É porque nós temos que cuidar uns dos outros. Nós estamos aqui para viver melhor em comunidade. E nós temos sim que estar ligados um ao outro. Porque o ser humano necessita conviver uns com os outros. O ser humano tem a necessidade de ter uma vida social. Não convém eu estar aqui presente, eu estar somente tendo a fé em Deus, se eu não saber conviver com o irmão, se eu não saber conviver com o Wanderson, ou com a Mayara que está ali atrás da câmera hoje, ou com a minha família, que está ali em outro cômodo, ou com os meus irmãos de comunidade, com os meus vizinhos. Não convém eu estar aqui fisicamente, estar ligado à fé em Cristo e não estar buscando a minha salvação, se eu não saber viver bem com o outro. Porque a igreja, ela não é somente, ela não se preocupa com a sociedade no horizontal ou somente na vertical. Você pode perceber, horizontal e vertical formamos uma cruz, né? Basicamente, podemos ligar esses pontos, porque a igreja está sim preocupada com a sociedade em si. Por que nós temos que aprender a vivermos com os outros? E sim, meu irmão, minha irmã, não importa se você é rico em dinheiro, se você tem mais dinheiro que o outro, se você é pobre, a caridade tem que ser vivida por todos. A nossa vida em comunidade tem que ser vivida com todos. Nós temos que cuidar da natureza, igualmente nós cuidamos do nosso irmão, porque ele é a natureza. Nós não podemos menosprezar uns aos outros. Nós não podemos diminuir um ou outro. Ah, porque fulano sabe menos que tal fulano. Se você buscar conhecer a vida dos santos, você vai ver que tinha santos que tinham mais conhecimento ali teórico do que outros. Teve outros que não sabiam nem ler nem escrever e conseguiu alcançar a graça divina. Por quê? Porque eles sabiam conviver em comunidade. A maior virtude de se viver em comunidade, de se viver em sociedade, é estar com a graça divina em nós. Então, eu peço que se você está com a sua Bíblia, eu vou dar um tempinho aí para que você pegue ela. Lá em Lucas, capítulo 14.
Perdão. Então, lá em Lucas, capítulo 14, do versículo 7 seguintes. Do 7 ao 14, para ser mais exato. Nós temos ali, nessa Bíblia Ave Maria que eu trago comigo, ele tem o título como lição de humildade. Tá? Mas assim, que nós possamos compreender que isso também é uma parábola, tá? Então, vamos iniciar. Observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe a seguinte parábola: quando fores convidado às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do que tu, e vindo o que te convidou te diga: cede um lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Dizia igualmente o que tinha convidado: quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque por sua vez eles te convidarão, e assim te retribuirão. Mas, quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que nós vemos nessa palavra? Que nós não devemos ocupar o primeiro lugar, sim o último. Sim, é isso que Deus quer de nós. Que nós, não importa se você tem muito dinheiro, não está dizendo que é para você dar para os outros. Né? Nós temos que aprender a nos administrar. Mas que nós possamos, né, dar aquilo que nós não temos ao outro, que nós possamos dar alegria, certo? Que nós possamos dar amor ao próximo, que nós possamos saber convivermos com os outros. Não adianta eu estar indo na igreja, eu estar aqui pregando para você estar indo na missa todos os domingos porque é preceito. Só por causa disso, se eu não entender o porquê que é preceito. Não adianta eu estar aqui falando para vocês, estar brigando com a minha família, estar brigando com os meus amigos. Não adianta, meu irmão, minha irmã. E também, como assim não adianta eu estar fazendo a caridade e não estar ligado na fé com Deus? Ou seja, nós temos que estar ligados totalmente na fé com Deus, para que nós possamos também estar bem com o irmão. Como eu disse no início, nós temos que estar bem conosco, para que nós possamos fazer o melhor para o nosso irmão. Que nós possamos dar o banquete àquele que não nos possa retribuir. Se você viu o convite para esse grupo, você viu lá a imagem de Teresa de Calcutá alimentando uma criança pobre, porque é isso que ela fazia, ela dava caridade. Ela doava inteiramente toda sua vida à caridade. Se você buscar a história dela, assim como de muitos santos, né? Então, assim, lá no Catecismo também nós encontramos que a vocação da humanidade é manifestar a imagem e semelhança de Deus. E se Deus é amor para conosco, nós temos que manifestar amor, nós temos que manifestar alegria. Que nós possamos ser verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus, assim como Ele nos constituiu de forma física, assim como foram resgatar os hebreus lá no Egito, assim como muitas passagens da Bíblia vêm nos dizer. Lá em Tiago também tem uma passagem que eu iria utilizar, mas Deus colocou essa de Lucas, que diz sobre os ricos e os pobres. Se nós estamos numa mesma festa, porque nós vivemos em sociedade, sim,
Aí chega uma pessoa com trajes ricos e outros com trajes pobres. Nós não podemos usar essa diferenciação. E se isso está ocorrendo na comunidade, em nosso meio, isso quer dizer que há uma falha no sistema. Nós não possamos menosprezar o que tem menos e o que tem mais. Porque, apesar de que quanto muito menos nós temos, né? Quanto menos nós temos, se nós tivermos a graça de Deus, é isso que importa. Não importa se eu tenho pouco dinheiro, se eu tenho poucos recursos, se eu tenho pouco conhecimento da lei humana, mas sim, nós devemos buscar conhecimentos ali humanos. Nós vamos ver na pregação da próxima semana, provavelmente. Que nós devemos buscar sim os conhecimentos que nós temos hoje. Não só o que estava lá na época de Jesus, né, o que está na Bíblia, mas o que nos remete hoje. É que nós possamos sim, né, mas que não adianta somente eu ter conhecimento de ciência, conhecimento de matemática, de física, de história, mas que eu tenho conhecimento em Deus, que eu tenho conhecimento divino. A igreja também nos relata que o conceito de sociedade é um conjunto de pessoas atribuídas por um bem de unidade. Então nós temos que viver bem sim em unidade uns com os outros. Porque Deus não quis reservar todos os dons para si, mas Ele quis distribuir os seus dons entre nós. Por isso que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Por isso que Ele nos fez fisicamente assim, a sua imagem e semelhança. Por isso que Ele nos colocou aqui para cuidar dos bens, dos animais, das plantas, de cuidarmos uns dos outros. Que nós possamos aprender a viver em comunidade. Nós possamos ser totalmente o reflexo de Deus, porque Deus é amor, porque Deus é alegria, porque Deus é piedade, Deus nos perdoa. Se você está perdido no pecado, que você possa recorrer a Deus, que nós possamos adentrar inteiramente, profundamente no amor de Deus em nossa vida. Que nós possamos sim refletir. Ao se olhar no espelho, se olhe no espelho depois que acabar esse grupo de oração. Se olhe verdadeiramente, é isso que Deus quer de você. Você está cuidando do seu corpo, você está cuidando da sua alma, você está cuidando de si próprio. Porque se você não estiver cuidando de você mesmo, não adianta você tentar ajudar o irmão. Porque se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai refletir o amor de Deus, você não vai refletir a alegria. Não adianta trazer uma falsa alegria, uma falsa caridade, uma falsa ação. E o que a igreja quer de nós para esse tempo, principalmente nesse tempo de pandemia, que nós sejamos caridosos para com nossos irmãos. Não é doar tudo que você tem, é doar o que você pode doar. Doe um pouco, entendeu? Não é preciso doar muito, mas se doe inteiramente, se entregue inteiramente ao Senhor. Nós possamos entrar em oração, então. Vá pedindo, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus, vá desejando que você seja a imagem de Deus. Essa música aqui, agora nós vamos cantar para você, é uma oração. Ela vem nos dizer que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus. Porque a hora que você olhar para o seu espelho, você tem que ver Deus nele. Você não tem que ver uma pessoa totalmente destruída, uma pessoa descuidada, uma pessoa que não está nem aí com nada. Sim, que você possa buscar a sua conversão para estar bem consigo mesmo. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua
limitação te impeça de contemplar a face de Deus em você. Acredite, é possível sim. Não importa a tribulação que você está passando. Decida-se a mudar agora. Decida-se a ser reflexo de Deus. Vá cuidando da sua beleza, que seja a beleza de Cristo. Vá cuidando do seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos conviver melhor com os outros, nós temos que conviver bem conosco mesmo. Então, que nada pode impedir você de contemplar a face do Senhor em você. Minhas imperfeições impedirão de contemplar a tua face em mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenha uma boa noite. Espero que tenha gostado. Não esqueça de mandar para aquela pessoa que faltou estar aqui conosco essa noite. Se você não assistiu às anteriores, assistam. São 3 grupos passados. E semana que vem nós encerramos essa série das dimensões da vida do jovem. Que não é só da vida do jovem, mas se inicia-se na fase jovem. Por isso esse nome. Então que você possa nos acompanhar semana que vem.